Olá, eu sou Bruno, sou profissional de Educação Física, sou coordenador dos cursos de Educação Física aqui da FAM e esse é o videocast Pódio, que é uma iniciativa dos cursos de Educação Física da FAM com os alunos e alunas dos cursos de Comunicação também aqui da FAM. No episódio de hoje, nós abordaremos as áreas de conhecimento da Educação Física. Para isso, temos como convidado o professor Adriano dos Santos, que ele é graduado em Educação Física, possui mestrado e doutorado na área e também já atuou na Sociedade de Cardiologia nesse segmento. Muito obrigado, professor Adriano, por participar do nosso primeiro episódio desse importante projeto. Eu que agradeço pelo convite, professor Bruno. É sempre um prazer poder falar um pouquinho sobre a nossa área, a nossa profissão. Agradeço também a FAM e agradeço o curso de Educação Física, curso de Comunicação. Bom, para começar, eu acho que faz sentido a gente ter essa pergunta inicial, porque tem esse videocast, ele serve tanto para os alunos que querem ingressar, como os alunos que já fazem parte da nossa instituição, né? Você poderia falar um pouquinho sobre o porquê você escolheu a Educação Física, como que isso chegou para você? Ok. É uma história curiosa, né? Afinal de contas, a Educação Física não era a minha primeira escolha, né? E eu acho que muitas das vezes não vai ser para muitos alunos ali que vão escolher, né, a Educação Física como profissão, né? Eu tinha ali, durante o ensino médio, a ideia de cursar jornalismo, veja só. Mas eu também praticava esportes, né? E gostava muito de esportes. Em algum momento eu tinha que escolher para que caminho eu ia seguir, né? Primeira opção, jornalismo, ou seguir nos esportes, que é aquilo que eu gostava de praticar. Pois bem, chegou o período de vestibular, né? Prestei o vestibular e fui contemplado, então, com a possibilidade de estudar Educação Física com uma bolsa de estudos integral, 100%, sem pagar, sem nenhuma mensalidade, né? Então foi a minha escolha, né? Fui lá, testei o primeiro ano e ali eu vi de fato que era aquilo que eu queria fazer, né, pelo resto da minha vida, né? E o resto da história é que eu fui me aprimorando dentro dentro da educação física, dentro da profissão, né? E segui um caminho inesperado. Achei muito interessante a sua resposta, porque eu fiz o caminho um pouco inverso. Eu sabia que eu gostava da educação física, mas eu tinha um receio de iniciar essa área, por uma influência externa. Depois eu acabei optando por essa área, mas eu ingressei no jornalismo. Então eu fiz o caminho inverso que você, só que eu não acabei não me identificando com o jornalismo e depois eu fui para essa área de atuação. Pensando na instituição que a gente está, né? A FAM ela tem uma missão clara, que ela é de formar pessoas para transformar a sociedade, né? Correto. Isso é o que está lá no site institucional, que a gente tenta passar no nosso dia a dia. Como você acha que o professor de educação física, como profissional de educação física, ele pode influenciar a sociedade? Como você vê isso? Ok. Eu acho que, primeiramente, né, o profissional de educação física ele vai participar influenciando diretamente, né, a sociedade. Veja, nós vivemos numa sociedade imediatista, tecnológica demais, né, ansiosa demais, né? Então, a educação física, né, o propósito da educação física visa justamente, né, o contrário disso, né, fazer com que aquele indivíduo ele pare, olhe um pouco para ele, entenda-se, né, no espaço, corporalmente, né, como já discutimos aqui inicialmente, né, nos bastidores. Então, contribuindo socialmente, esse é o propósito da educação física. Então, veja, numa sociedade em que quer tudo para hoje, né? Em que faz uso da tecnologia de forma excessiva e se exercita pouco, né? É sedentária demais, e a gente sabe que o sedentarismo é o grande vilão, né, para o aparecimento de diversas doenças que podem ocorrer ao longo do tempo, né? Então, o profissional de educação física atuando nesse contexto social, ensinando, contribuindo para a sociedade, para transformar essa sociedade numa sociedade com uma qualidade de vida melhor, né?
com uma compreensão de que é importante não só cuidar da sua vida financeira, mas também cuidar da sua saúde mental, da sua saúde corporal, né? Para que você possa ter uma vida mais... uma vida com maior qualidade, né? Eu vejo que essa é a grande missão do profissional de educação física, e eu acho que talvez seja esse o maior propósito que os cursos ali de educação física da FAM têm a oferecer para esses alunos. E ainda digo um pouco mais, né? Quando a gente pensa na educação física escolar, né? Hoje nós temos um adolescente que ele vive conectado, né, em redes sociais, e ele esquece, né, de viver a realidade. Ele vive uma vida virtual, né? Então, quando nós temos a educação física escolar, que tem como propósito a cultura corporal do movimento, em que é mostrar para essa criança, né, como o corpo dele se estabelece no espaço em que ele vive, né? Isso tem uma importância enorme para que nós formamos ali adultos mais autônomos corporalmente, digamos assim. E dentro dessa perspectiva, você poderia falar um pouquinho das diferentes áreas de atuação que a gente tem dentro da própria educação física? Essa é uma pergunta bem interessante. Quando eu entrei assim na educação física, pensando, poxa, né, o profissional de educação física ele faz o quê? Ele dá aula na academia, dá aula de personal trainer e pode trabalhar em clubes esportivos, ponto, né? E na escola, né? Isso era o que eu imaginava, né? Até que eu descobri que o profissional de educação física, ele pode trabalhar com assessorias, ele pode trabalhar com marketing digital ali da área, ele pode trabalhar com pesquisa, ele pode ser docente, não só no ensino regular, mas no ensino superior, né? Ele pode trabalhar no ambiente hospitalar, né? Eu tenho uma experiência, durante a graduação eu fiz estágio num hospital de grande porte aqui de São Paulo, né? E lá nós trabalhávamos dentro desse hospital numa equipe multidisciplinar, né? Então nós tínhamos médicos, terapeutas ocupacional, tínhamos fisioterapeutas, nutricionistas, tínhamos ali também assistente social e profissional de educação física, né? E ficava na entrada de Paraisópolis, né? A segunda maior favela de São Paulo, né? Então ficava na entrada de Paraisópolis, nós trabalhávamos com crianças em situação de vulnerabilidade social ou acometidas por alguma patologia, né? Então o propósito ali, né, era cuidar das questões de saúde dessas crianças, oferecer uma oportunidade esportiva para elas, né, associado a isso, e também contribuir para que ela se distanciasse, né, de caminhos que nós não gostaríamos que essas crianças se encontrassem futuramente, né, dar uma oportunidade além do que da realidade que elas já conheciam, né. Então, a gente fazia isso dentro de uma equipe multidisciplinar, dentro de um hospital, né, com um aparato tecnológico gigantesco, né. É muito importante ressaltar isso, né? Uhum. A questão da gente utilizar a nossa intervenção, que é prescrição do movimento humano, uhum, né, para com que a gente consiga, de fato, promover um benefício social em diferentes contextos, né? Tu falou da questão do ambiente hospitalar, e aí a gente tem um colega que atua no INCOR, né, que é o local onde eu fiz o doutorado, uhum, e ele atua fazendo pesquisa direcionadas a diferentes segmentos. Acho que é interessante a gente comentar isso também, né? Sim. Ele pesquisa desde um maratonista, um cara que faz o Ultraman por um ano inteiro, uhum, e ele pesquisa também a questão do uso de esteroides anabolizantes e como isso impacta o sistema cardiovascular, uhum, né? Então, dentro do próprio hospital tem diferentes segmentos de possibilidade de atuação. Sim. Né? E às vezes a gente entra dentro do universo da educação física com a mente um pouquinho limitada sobre essas diferentes
possibilidades. Só fazendo adicionando uma informação, né? O que está bastante em alta, inclusive, dentro do ambiente hospitalar, inclusive foi aplicado agora, o profissional de educação física, ele vai fazer parte das equipes, né, do programa de saúde da família, né, das políticas de saúde pública, né, com a questão principalmente da reabilitação, né, prevenção e reabilitação principalmente. Tanto reabilitação física como reabilitação cardiovascular, né? Uhum. A gente tem essas diferentes possibilidades de atuação, é bem interessante. E o que você achou mais curioso dentro do curso, que você não esperava, quando tu fez a graduação? O que eu achei mais curioso dentro do curso é justamente a área que eu segui, né? Porque eu não imaginava, quando eu entrei para o curso de Educação Física, isso foi muito chocante, porque eu lembro no meu primeiro ano de graduação, né, a professora, né, ela chega e fala da possibilidade do aluno de Educação Física fazer iniciação científica. Nossa, iniciação científica, o que é isso, né? Os primeiros passos de um cientista, de um pesquisador, né? Então, com isso você tem a possibilidade de fazer pesquisa fora do país e publicar artigos científicos, igual o Einstein fazia. Eu falava, nossa, eu não fazia ideia que existia essa possibilidade. Então, para mim, esse foi o segmento mais curioso, né, que eu encontrei dentro do curso de Educação Física. Já que você mencionou isso, e como que você decidiu migrar da iniciação científica e se especializar ainda mais nessa área, fazendo mestrado e fazendo doutorado? Tá. Essa decisão ela foi uma decisão tranquila? Ou você pensou em algum momento, vou seguir no mercado de trabalho, vou ir para pesquisa? A partir do momento que eu entrei no laboratório de pesquisa e que eu iniciei, né, de fato ali, né, na iniciação científica, ali eu me apaixonei por aquele segmento, eu falei, é aqui que eu quero ficar, eu me encontro aqui, é aqui que eu quero seguir. Então, o que eu queria, ser docente. A partir daquele momento, eu queria ser docente. Eu queria atingir a possibilidade de me tornar professor no ensino superior e continuar fazendo pesquisa, né? Parece que o caminho deu certo. Para mim, o mais curioso foi a questão da recreação, que a gente tem também como uma área de intervenção a recreação e o lazer, né? E aí você tem a possibilidade de, através do movimento humano, trazer o sorriso para uma pessoa, fazer ela se sentir melhor mesmo dentro de uma diferente situação. Você pode trabalhar em um evento, você pode trabalhar num navio, você pode trabalhar em diferentes situações também com a recreação e o lazer. E aí eu fiz um estágio dentro dessa área, e eu sou uma pessoa mais introspectiva, né? E aí eu vi que todos os recreadores, eles gritavam, eles tinham esse comportamento. Para mim foi um choque e foi muito, muito interessante essa perspectiva também, né? Então a gente tem essas diferentes vivências dentro do curso e é importante ressaltar que você descobre exatamente um universo de possibilidades, né? Eu segui um caminho similar ao seu, né? Eu fiz iniciação, mestrado, doutorado também pela essa questão de ter um enfoque em virar um docente universitário, mas a gente sabe que o mestrado e o doutorado eles também passam por você se formar como pesquisador. Isso. E como que tu vê essa possibilidade de fazer pesquisa dentro da educação física hoje? Tá, eu costumo dizer que a pesquisa dentro da educação física, ela é gigantesca, né? Nós temos pesquisadores de altíssima qualidade, assim, olhando para o contexto mundial mesmo, pesquisadores da educação física que já foram premiados com premiações muito importantes, né, para a ciência como um todo. Então eu acho que a pesquisa em educação física é uma alça muito forte dentro da ciência brasileira como um todo, né? E eu vejo isso como uma importância para a profissão, para o fortalecimento da profissão, né? Para validação, né? Nós sabemos aí que temos, então, nas redes sociais, pessoas que dão informações sobre a área, né?
que muitas das vezes não tem a formação básica, né, para gerar essas informações, mas nós temos um outro montante ali de pessoas com uma formação extremamente especializadas que contribui, né, com informações dentro das redes sociais, que são pesquisadores, às vezes divulgando os seus próprios achados científicos e contribuindo para os profissionais que estão ali em campo, né, atuando com as pessoas no dia a dia. Então eu vejo que a pesquisa na educação física como um meio de validação, né? mais do que tudo, validação da profissão. Você pode amarrar um pouquinho mais em como essa pesquisa ela acaba beneficiando o profissional de educação física que está lá no campo? Como que isso acontece? Consigo. Veja só, imagina que o profissional está lá na academia trabalhando com um indivíduo que ele é hipertenso, por exemplo, né? E nós temos ali diretrizes, né, de condutas, né, de atuação do profissional de educação física com esse hipertenso, né? Então, para que essas diretrizes existissem, essas condutas existissem, algum profissional de educação física, algum profissional cientista, pesquisador, foi lá e pesquisou, né, quais seriam as condutas que deveriam ser necessárias para que nós tratássemos, né, a partir do exercício físico, a pressão arterial daquele indivíduo, né? Não é de qualquer forma, né? Então, quando eu falo a validação, é justamente isso, né? Trazer informações confiáveis para que a aplicação do exercício físico ele realmente funcione e não traga insegurança para quem está praticando. Você citou a questão do indivíduo hipertenso, né? Também tem o trabalho que ele é específico com pessoas que têm diabetes, né? Que são doenças crônicas bem prevalentes e bem comuns que a gente tem. Né? Pensando numa pessoa que está vendo nosso videocast, que quer se tornar um futuro profissional de educação física, né? Como que na prática teria que ser adaptado um trabalho para esses públicos? Ok, né? Eu costumo dizer assim, né? Todo mundo dá palpite sobre o exercício, porque o exercício, até quando você faz ele de forma inadequada, ele ainda te traz algum benefício até certo tempo, né? Depois a coisa começa a ficar mais complicada, né? Mas quando a gente trabalha com uma população que é acometida por alguma doença ali, né? Os cuidados são redobrados, né? Não dá para fazer de qualquer jeito, né? Então, como eu havia falado, existem as diretrizes ali. Então, por exemplo, né, pensando no indivíduo diabético, né, ele pode ter um quadro de hipoglicemia durante a execução do exercício, né? Então é importante que você meça a glicemia dele antes de iniciar o exercício físico, né? Se essa glicemia é ideal que ela esteja ali, né, regulada, né, 100 miligramas por decilitro, né? Mas se ela tiver até 200 miligramas por decilitro, né, a literatura diz que dá para fazer. Mas se tiver acima disso, né, você deve pedir às vezes o indivíduo ele precisa fazer uso de insulina, né, para poder reduzir um pouquinho o açúcar no sangue, né? Se ele tiver hipoglicêmico, talvez ali fazer uso de um gel de glicose, comer uma bala de mel, para poder subir um pouquinho a glicemia, né, para poder realizar o exercício. Então são essas informações a literatura já nos traz, né? Pensando, por exemplo, na hipertensão, né? A gente sabe que para quem está assistindo, né, quando a gente faz exercício, a pressão sobe um pouco. Então imagina que o indivíduo que vai fazer o exercício ele é hipertenso e ele não usou a medicação naquele dia. E ele chega lá com a pressão desregulada, né? Pressão que era para estar 120 por 80 está, sei lá, 180 por 110, né? Ele já chega com a pressão alta. Ele vai fazer exercício e vai subir ainda mais. A gente corre o risco desse indivíduo ter um aneurisma e ter um rompimento de um vaso, né? E aí ele vira óbito fazendo exercício físico. Então esses cuidados, né, a literatura nos apresenta para que
seja feito da melhor forma possível. Além disso, né, o exercício físico ele tende a reduzir a pressão arterial logo quando termina, né? Então a gente também precisa ter esse cuidado quando trabalha com o indivíduo hipertenso. Terminou o exercício, senta ali 5 minutinhos, vamos ver como é que você vai ficar, né? Mede a pressão antes e depois, né? E aí, se tiver tudo ok, aí sim, né? Tá liberado, vai para casa e volta para a próxima sessão. E é importante também ressaltar, né, que o exercício físico ele é uma conduta que ela está prescrita nas diretrizes para ser adotada nessas populações, sim. né? O exercício ele faz com que esses vasos eles se modulem melhor. Então, naturalmente, conforme o indivíduo ele se torna um indivíduo treinado, essa pressão ela tende a cair. E para o diabético, o metabolismo de glicose, o metabolismo de açúcar, ele também melhora quando o indivíduo ele é treinado. Sim, né? sim. Então, essa intervenção do profissional de educação física ela é importante justamente para essas populações elas terem uma maior sobrevida. Elas terem essa maior possibilidade de ter níveis adequados para o dia a dia. E tem um fator econômico dentro disso tudo, né? Porque quando a gente pensa o exercício físico feito ali, né? Vou correr, vou caminhar na praça, né? Qual o custo disso? A sola do tênis, né? Sola do tênis e a disposição, né, que você tem para realizar, né? A medicação você precisa comprar, vai ter um custo financeiro, né? Então, quando a gente pratica exercício físico e tem esse melhor controle glicêmico da pressão, né? A gente está falando só da questão do diabetes e da hipertensão arterial, mas a gente poderia falar sobre saúde mental, o gasto com medicação antidepressiva, e a gente já sabe que tem muitas informações que o exercício físico ele ajuda a controlar melhor ali, né, os desfechos depressivos, né? A gente está falando muito de saúde porque a gente acabou estudando essas coisas. Podemos mudar um pouquinho a direção sem problema. Vamos mudar um pouquinho. Quando a gente pensa em atuação que ela é mais comum, quando a gente tem esse direcionamento para a educação física, ou geralmente as pessoas pensam no contexto escolar ou numa sala de musculação. Né? Sala de musculação, aulas em grupo. Como que você tem visto esse mercado do fitness propriamente dito? É um mercado absolutamente em expansão, né? Eu acho que a gente tem que tomar alguns cuidados com o mercado fitness, né? Porque pensando, existe uma questão que a gente chama dentro da educação física, que é a corpolatria, né? Que é aquela idolatria pela estética corporal. E isso às vezes nos cega, né? Para quem pratica exercício físico, vai entender do que eu estou falando. É você se olhar no espelho e achar que nunca está bom, né? A gente chama isso de corpolatria, né? Então, esse talvez tenha que ser o cuidado com o mercado fitness, né? O exagero, né? Sabe que a diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Então, quando a gente exagera demais, né? No exercício físico também, né? Achando que nunca está bom, e aí a gente pode pensar em uso de substâncias exógenas que já tem muita informação mostrando o quanto é danoso, né? Eu acho que é um mercado em expansão e que precisa crescer mesmo, mas que o profissional de educação física precisa olhar com cuidado, com direcionamento e ter essa capacidade de orientar ali, né, as pessoas que praticam e que têm essa finalidade estética, né? E aí dentro foi bom até que você já entrou na finalidade estética, porque geralmente quando o personal trainer ele é contratado, tem um direcionamento que ele é mais para a saúde, que muitas vezes foi um médico que indicou ele começar a fazer atividade física, ou tem um direcionamento que ele tem essa finalidade mais estética, né? Para perda de peso, para o processo de hipertrofia, né? E dentro do que a gente sabe do processo de hipertrofia, de ganho de tônus muscular, está crescendo também o mercado do fisiculturismo, né? A gente tem visto alunos vindo da educação física porque eles acompanham o campeonato de fisiculturismo, que não era muito comum, mas hoje é popular também para os nossos alunos. Muito, né? Como que você enxerga o que tem de positivo nisso
e o que tem de arriscado sobre esse contexto. Tá. O fisiculturismo é um esporte, né? Ele é caracterizado como um esporte. Eu vejo isso com bons olhos ali. Eu acho que é importante porque alerta as pessoas para que elas pratiquem exercício físico, né? E aí os benefícios vão ser inúmeros, né? Mas o outro lado disso é que dentro do fisiculturismo, né, existe o estímulo, né, do uso de esteroides anabolizantes, né? E isso não é preconizado dentro da nossa área, né? Isso, pelo contrário, né? Ele é inibido, né? Ele é não estimulado, porque o profissional de educação física ele sai da graduação sabendo, né, o porquê não deve ser aplicado, né? O porquê. Então, eu vejo com bons olhos o fisiculturismo para fins estéticos naturais, né? Mas pensando na competição da forma como eu acho um pouco arriscado para quem vai de fato, né? Quem vai emergir nesse mundo de uma vez. É importante a gente ressaltar, né, o que tu falou do fisiculturismo ser um esporte, né? E aí quando a gente pensa em esporte, quando a gente pensa em rendimento, não necessariamente isso está associado à saúde, né? Sim. Quando a gente pensa em esporte de alto rendimento, isso não está diretamente associado à saúde. Então, se um profissional de educação física ele for atuar nessa área, e eu acho que vale a pena ele ter essa ciência do risco que tem o uso de esteroide anabolizante, né? Que eles vão, de fato, fazer essa aplicação, porque é uma coisa da natureza da modalidade. Só que aí é uma questão também que esse atleta que vai para esse caminho, ele tem que ter um acompanhamento médico em conjunto. Sim. Porque o fisiculturismo, ele sabe que o anabolizante ele não faz bem para ele mesmo, né? Então, acho que esse seria o cuidado. Ele né? sabe o preço, né? Sim, o próprio atleta ele já sabe o preço. Né? Então, acho que seria esse o cuidado do profissional de educação física, fazer o melhor treino possível para, de fato, essa pessoa ela atingir o objetivo dela, que no fim das contas, quando a gente pensa em rendimento, a gente quer potencializar desempenho. Sim. Né? Mas esse profissional de educação física está respaldado também por uma equipe que tenha um médico, necessariamente, para tomar os devidos cuidados para que não ocorra nenhum problema durante uma sessão de treino. A responsabilidade do uso da substância não deve ser do profissional de educação física, mas da equipe médica que está por trás. Esse é o ponto principal. Um atleta de fisiculturismo não deve ficar só com o profissional de educação física. Sim. Apesar de essa ser uma coisa que chama a atenção também para os nossos alunos. Sim, eu concordo plenamente, né? Tem um ponto de atenção que eu gosto de ressaltar, que é, né, o uso, a modalidade. Poucos vão atingir o alto rendimento dentro do fisiculturismo, assim como qualquer outro esporte, né? Mas muitos vão acabar fazendo uso, né, por estímulo, né, que vem de cima, né? Então, esse é o meu ponto de preocupação. Aqueles que não vão atingir o alto rendimento e sabem que não vão atingir o alto rendimento, mas eles acham aquele universo tão interessante, mas tão interessante, que eles são capazes de colocar a própria vida em risco, mesmo sem estar dentro das competições, né? Mesmo sem estar respaldado por uma equipe por trás disso, né? E aí é um cuidado que deve existir dentro dos cursos de educação física, né? Na orientação dos novos profissionais, né? Para que se o indivíduo vai fazer uso, né? Ele tem que fazer dessa forma, com equipe multidisciplinar que vai cuidar da saúde dele, não o profissional de educação física indo lá estimulando. Isso não deve, isso é o curso de educação física não deve, né, preconizar. Falamos de fisiculturismo, né? A gente acabou citando a questão dele ser um esporte, e aí vamos ter outros podcasts, assistam, com convidados direcionados para esse meio esportivo, tá? Então a gente vai se aprofundar isso nos próximos episódios, mas eu queria que você falasse um pouquinho dessa atuação do profissional de educação física no meio digital, né? Que
tem crescido bastante depois do advento da pandemia. Sim, né? E é um caminho sem volta. Né? Sim, porque sim. Como eu falei no início, né? A gente vive uma sociedade muito tecnológica e eu não acho que isso vá mudar nos próximos anos, né? A tendência é que isso aumente, inclusive, né? Então, eu penso que é um caminho que o profissional de educação física ele deve observar com bastante carinho, né? Porque é onde nós e os que estão chegando agora vão buscar a maior parte das informações. Então, é um caminho possível, existem cursos que te orientam para você produzir material de alta qualidade, que chamem mais atenção, né? Eu acho que, inclusive, isso tem que estar dentro do currículo da educação física nos próximos anos, né? Está na nossa matriz curricular. Sempre saindo na frente, né? Então, eu acho que é um caminho que o profissional de educação física deve olhar com carinho e é um caminho rentável, né? É um caminho rentável. Trabalhar com marketing digital, né, com produção de conteúdo nas redes, dependendo do quanto você for capaz de engajar, é um caminho promissor. Nós temos alguns colegas que terminaram o mestrado e foram para esse foram caminho. para o marketing, E que se deram muito bem. E estão muito bem, verdade. E o que você acha que pode ser um fator que diferencia o profissional de educação física atuando no meio digital e um blogueiro que é super musculoso, que vai lá falar sobre exercício, que acaba, de alguma forma, roubando alguma parte dos nossos clientes? Como que você acha que o educador físico ele pode se destacar nesse contexto? Eu acho que, primeiramente, ele precisa compreender a linguagem que a internet fala. Sim. Né? Para que ele se destaque, ele tem que usar a mesma linguagem. Né? Ele tem que achar pontos que chamem a atenção, né, desse espectador que está ali consumindo, né, o teu conteúdo, e geralmente esses conteúdos costumam ser aquilo que chama atenção costuma ser bem curto, né, dura menos de 1 minuto, né, com os reels aí, enfim, né. Eu acho que é essa estratégia que muitos dos blogueiros utilizam, que às vezes o profissional que vem com uma linguagem, como a nossa, muito científica, muitas das vezes, a gente está aprendendo sobre isso também, né? Não consegue se comunicar com o público em geral, né? O blogueiro que está lá há bastante tempo, ele já sabe a linguagem. Ele né? é nativo. Ele já tá naquele campo ali há bastante tempo. Então ele sabe como as estratégias, né? As artimanhas a serem utilizadas. Essas são as estratégias que o curso de educação física pode se aprimorar um pouquinho e ensinar para esse profissional que está chegando. Deixa uma mensagem final para as pessoas que estão nos assistindo, para quem tem interesse em tornar um futuro profissional de educação física. Tá. Eu acho que a educação física ela foi estereotipada durante muito tempo, né? Mas ela vem se tornando uma profissão muito consolidada e muito bem vista socialmente, né? A sociedade está começando a dar valor para o profissional de educação física. A gente observa isso, né? Quando as pessoas vão para a academia, elas procuram, passam a procurar mais o acompanhamento de um profissional, né? E de um profissional mesmo, né? Às vezes elas querem saber se aquele indivíduo é profissional mesmo, né? A gente vê isso nos consultórios médicos. Quando o médico, quando os outros profissionais da área da saúde, eles orientam os seus pacientes a procurar um profissional de educação física sabendo dos benefícios que o exercício físico pode trazer, né? Então, eu vejo os próximos anos aí da educação física como uma profissão bastante promissora, né? Em diversos segmentos. Certo. Muito obrigado pela sua presença, professor Adriano. Eu que agradeço. Como que podem te achar nas redes? Pode me encontrar pelo Instagram, né? Acho que é o caminho mais fácil, né? @Adriano Brasco. E acho que vai ser fácil de achar. @Adriano Brasco vai me encontrar lá. O Insta do curso de Educação Física é Educacão Física, _FAM. Gostaria de agradecer também o apoio dos cursos de comunicação aqui da FAM, pela
toda a estrutura que eles estão nos auxiliando, né? Os técnicos também aqui da FAM que estão nos fornecendo apoio. E eu queria convidar aos futuros interessados a se tornar um profissional de educação física aqui na FAM, aqui conosco. A gente está lançando o curso semipresencial em educação física, onde a gente está tentando trazer em uma forma conjunto melhor do que a gente tem em formato EAD com o formato presencial. Então tem as aulas práticas lá no campus Moca, no laboratório, no ginásio, na quadra, e o melhor do conteúdo remoto na plataforma Canvas, que é uma plataforma referência dentro do ensino EAD. Então acesse nosso site, veja nossa matriz curricular e se inscreva. Muito obrigado e até o próximo episódio.